Pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é Meu. Hoje a gente está falando do Campeonato Brasiliense, o famoso Candangão. Faz parte da série que a gente vem fazendo dos estaduais 2020. Nós já lançamos o Carioca, já lançamos o Paranaense, o Paulista, o Gaúcho, o Mineiro. Agora é a vez do Candangão. Candangão que começa no próximo final de semana, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020. Mas antes da gente começar a bater papo sobre o Candangão, vamos nos apresentar. Eu sou o Mauro Jacome. Eu sou o Délio Mendes. E nós vamos trocar ideias com vários convidados que vão fazer parte desse podcast. Délio Mendes, chegou a vez do nosso bom e velho Candangão. Nem velho, nem tão velho assim, nem né? Tão o Candangão assim. Novo. Nem tão velho assim. Vamos falar um pouco dos times aqui do Distrito Federal e em torno, né? Porque tem essa característica do Candangão contar com a participação de alguns times aqui do entorno do Distrito Federal, times de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho aí do e de Candangão. Goiás, né? E de Goiás também. Que já teve campeão. Já teve campeão. Lusiânia foi 2 vezes campeão do Campeonato Brasiliense. Um time goiano foi por 2 vezes campeão do Campeonato Brasiliense, campeão do Candangão. É isso aí. E hoje cheio de convidados, né, Mauro? E essa galera daqui que entende bem de Candangão, pessoal que trabalha na crônica esportiva do Distrito Federal, uma galera nos ajudou, resolveu colaborar com a gente e está bem rico nesse nosso podcast. Délio Mendes, o Campeonato do Distrito Federal, né, a gente pode dividir ele em 2 fases. A fase do amadorismo, que fazia parte de uma série de empresas, de construtoras que vieram para Brasília nos anos 50 para os anos 60 para participar da construção do Distrito Federal e da construção de Brasília, né? Não do Distrito Federal, mas de Brasília propriamente dito. E depois nós temos, a partir de 1976, a era do profissionalismo, né? Em 1976 começa com o profissionalismo. E 1976, Délio, coincide com a minha chegada ao Distrito Federal. Eu cheguei em Brasília em 1975, na realidade, né? Eu vim de Anápolis, vim para Brasília em 1975, na realidade, mais precisamente para Taguatinga, morei em Taguatinga alguns anos depois que eu vim para o Plano Piloto. Para quem está de fora do Distrito Federal, né, não conhece muito bem alguns termos que a gente usa aqui, o Plano Piloto é aquela as asas, né, asa sul, asa norte, com o eixo monumental, aquilo é chamado de Plano Piloto. E tem as cidades, antigas cidades satélites, hoje não chamam mais cidades satélites, chamam cidades mesmo, né? O Distrito Federal não é dividido em municípios, mas em regiões administrativas. Então, a partir de 1976, com o profissionalismo, eu comecei a acompanhar o campeonato desde da sua primeira edição lá em 1976. Délio, eu era torcedor aqui no Distrito Federal, todo mundo sabe, eu sou torcedor do Fluminense, mas no Distrito Federal eu adotei um time. Eu era torcedor do Brasil, mas torcedor de bandeira, de ir para o estádio, não faltar um jogo. Revelações acontecendo nesse episódio, hein? E era uma coisa interessante naquela época, porque o Distrito Federal sempre teve um participante no Campeonato Brasileiro. Aquela época que o Campeonato Brasileiro tinha 30, 50, 70, 80, mais de 100 clubes. Sempre o Distrito Federal não tinha primeira e segunda divisão naquela época, não tinha a Série A, B, então era sempre alguém convidado. Dizia-se, tinha até um termo, né? Aonde a Arena vai mal, um time no Nacional. Então a Arena, todo mundo sabe, era o partido do regime militar e o MDB na época era o de oposição, mas aonde a Arena começou a perder apoio político, né? Começou a perder voto, ele enfiava um time no Nacional. Não era o caso do Distrito Federal, porque o Distrito Federal até era uma região que não tinha uma vida política, né? Mas o Distrito Federal sempre teve. Começou com o CEUB,
né? O CEUB começou como primeiro time profissional, apesar de não ter campeonato profissional, o CEUB participava do Campeonato Brasileiro. E depois o Brasília. E coincidiu também em 1974 com a inauguração do estádio Mané Garrincha, aquele antigo Mané Garrincha. E desde o primeiro campeonato profissional eu comecei a acompanhar. E tinha uma questão muito interessante, Délio, que era o seguinte: os jogos do Campeonato Brasileiro em que o Brasília participava, ele começou a participar em 76, 77 em diante, melhor dizendo, porque o CEUB também fechou como clube de futebol, ele parou, encerrou as atividades, mas o Brasília jogava geralmente no meio de semana aqui no Distrito Federal pelo Campeonato Brasileiro e no final de semana jogava pelo Campeonato do Distrito Federal. Era muito comum o Brasília jogar no final de semana contra, por exemplo, no Pelezão, era a casa do Brasília, com 50 torcedores. O Brasília, no meio de semana, ele pegava, por exemplo, um Botafogo do Rio de Janeiro aqui e metia as 20 mil pessoas no mesmo estádio. Era muito interessante. E os 20 mil, grande parte desses 20 mil, torcendo pro Brasília, né? Eu assisti no Pelezão o Brasília enfrentando Botafogo, Internacional, Corinthians, Vasco, Fluminense, Flamengo, uma série de times brasileiros que o Brasília enfrentava aqui, e era uma época em que tinha grandes jogadores aqui, jogadores muito bons, como o Paulo Vitor, depois foi pro Fluminense, tinha o Edmar, que jogou no Corinthians, depois também jogou no Flamengo, se eu não me engano, né? Tinha o Júnior Brasília, que depois foi pro Vasco, o Santos também, uma série de jogadores que foram revelados, o Hernani Banana, que depois jogou por muito tempo no Guarani, até considerado um dos ídolos do Guarani, o Péricles, outro grande jogador, amigo até de bater papo. Então, ou seja, o futebol de Brasília era muito, muito interessante nesses anos 70 e também ali nos anos 80. Então, a gente tem no começo uma hegemonia do Brasília que vai ali até de 76, primeiro campeonato profissional, até meados dos anos 80. Aí depois a gente tem ali um revezamento, mas com um certo predomínio do Taguatinga até o começo dos anos 90, aí depois temos o Gama. O Gama dos anos 90 até o começo do século 21 só deu Gama aqui no Distrito Federal. Depois foi a era brasiliense, né, de 2004 a 2013, o Brasiliense ganhou muitos títulos, e de 2014 para cá a gente tem um revezamento. Tivemos aí até o que a gente estava falando, né? Tivemos até times de Goiás, que foi o caso do Lusiânia, vencendo por 2 vezes. Exatamente. Nesse período que o Gama dominou, como você citou aí, o Gama figurou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Teve mais destaque no âmbito nacional durante essa fase que ele praticamente levou todos os títulos aqui do Candangão, né, mano? E era uma multidão que ia até o Bezerrão, né? O antigo Bezerrão, antes da reforma, e depois o Gama também jogou várias partidas no Mané Garrincha, não nesse Mané Garrincha que foi reformado e reaberto em 2013, mas aquele antigo Mané Garrincha, que nós só tínhamos um lance de arquibancada superior, né? Mas a gente viu muitos jogos com casa cheia no Mané Garrincha. Hoje o futebol do Distrito Federal está bem em baixa, mas a gente já teve um futebol bem com uma boa audiência nos estádios aqui, grandes torcidas assistindo jogos dos times daqui do Distrito Federal. Hoje a gente tem, mas geralmente é quando vem time de fora, vem seleção brasileira. Exatamente. A não ser os clássicos quando coincide de ser uma final, né, Mauro? O clássico de hoje, né, o clássico atual do Candangão é Brasiliense e Gama, né? Quando coincide de ser uma final, a gente tem bons públicos nesses jogos, mas na maioria do campeonato, infelizmente, a audiência é baixíssima. A gente está falando em história, vamos ouvir o André Soares, que é o nosso primeiro participante, nosso primeiro convidado, e ele fala dessa história do Candangão. Vamos ouvir, Délio? Vamos lá.
Olá, Mauro, Délio e ouvintes. O ano de 1959 deu origem ao Campeonato Amador do Distrito Federal, também conhecido como Campeonato Metropolitano, Campeonato Candango ou o famoso Candangão. Inicialmente disputado por 9 equipes, teve como protagonistas da sua primeira rivalidade os times do Defelê e do Rabelo. Entre os anos de 1964 e 1966, veio a primeira tentativa de profissionalização, com a criação de 2 campeonatos paralelos, sendo um profissional e o outro amador. Porém, a iniciativa não deu certo. Dessa forma, a profissionalização definitiva veio no ano de 1976. Tendo como principais destaques da história da competição, levando em consideração o maior número de títulos em sequência, nós temos as seguintes equipes. O Brasília Esporte Clube, que conquistou o tricampeonato entre os anos de 1976 e 1978, repetindo o feito entre os anos de 1982 a 1984, a equipe do Gama, que conquistou o título por 5 vezes entre os anos de 1997 e 2001, e a equipe do Brasiliense, que conquistou a competição entre os anos de 2004 e 2009. Brasiliense e Gama, que formam atualmente a principal rivalidade do campeonato. Acho válido também trazer em destaque a equipe do Lusiânia, que além de ser o time com maior tempo em atividade, tendo participado da primeira edição do campeonato em 1959, é também a primeira equipe de fora do Distrito Federal a conquistar o título, levantando o caneco pela primeira vez em 2014 e repetindo o feito com a conquista do bicampeonato em 2016. A edição 2020 do Campeonato Metropolitano, prevista para o dia 25 de janeiro, contará com a participação de 12 equipes que se enfrentarão em turno único, considerando-se as 8 melhores campanhas que se classificarão para a disputa da segunda fase em caráter de mata-mata com jogos de ida e volta. Em caso de empate, a classificação seria definida nos pênaltis. Como primeira rodada do Campeonato 2020, nós teremos os seguintes jogos. A equipe do Capital enfrentando o Ceilandense, o Real contra o Formosa, o Unai contra a equipe do Ceilândia, o Lusiânia contra a equipe do Paranoá, o Brasiliense diante do Sobradinho e o Gama fechando a rodada enfrentando a equipe do Taguatinga. Esses os jogos da primeira rodada do Candangão 2020. Então se liga no Candangão e vamos nessa. André Soares para o podcast O Pitaco é Meu. Valeu, André, obrigado aí pelas informações, falando alguns pontos da história e já trazendo o regulamento e também a primeira rodada do Candangão. O regulamento do campeonato é bem simples, né, Délio? Não tem grandes... É aquela questão, só acho assim, para 12 times classificam 8, né? É muito time classificado, né? Mas... Poderia já partir logo para os 4. Pelo menos a gente não tem as famosas letras miúdas, né? Exato. Vai em diante, é um regulamento muito fácil e também não é muito difícil você ficar entre os 8, né? Então, só 4 times não se classificam, sendo que desses 4 que não se classificam, só 2 são rebaixados. Então, né, o mais difícil, eu acho, nesse campeonato é ficar ali na 9ª e 10ª colocação. Esse é o lugar mais difícil de você se colocar no campeonato. É os 2 únicos lugares que você não faz nada mais, né? Acontece mais nada. Nem cai, nem classifica. Por tradição, o campeonato do Distrito Federal, assim, logo nas 4, 5, 6 primeiras rodadas, né, das 11 da fase de classificação, até ali na 5ª rodada, antes da metade, a gente já tem uma noção do primeiro rebaixado. Exatamente. Dificilmente você erra, porque você já vê ali 2, 3 times. Bom, desses 2, 3 times aqui, com certeza um desses aí vai cair.
né? E é uma coisa que a gente viu com Samambaia, depois a gente viu com Santa Maria também, muito típico. Essa questão, quando o time aponta ali, a gente já percebe que vai ser rebaixado. Então tá aí, a gente tem o regulamento simples, a primeira rodada, né? O Gama vai receber o Taguatinga, o Brasiliense vai receber o Sobradinho, então são os dois primeiros confrontos, os primeiros confrontos dos dois principais times de Brasília. E vamos ouvir agora, Délio, vamos logo para o Ramon Vilar? Vamos lá, vamos chamar o segundo convidado do episódio. Isso, que aí aumenta inclusive o nosso poder de discussão, né? Porque o Ramon vai trazer muitas informações. Ramon Vilar, grande Ramon Vilar, comentarista de futebol, participa dos Donos da Bola da Band. Vamos ouvir o Ramon Vilar e ver o que ele nos traz de informação sobre o campeonato do Distrito Federal de 2020. Olá, Mauro Giacomo, Délio Mendes, e a você que escuta, que ouve, que acompanha o Pitaco é Meu. Muito bem, Mauro e Délio, estamos aí às portas de começar mais um Campeonato Candango, a 45ª edição do Candangão de futebol profissional da primeira divisão, e esperamos que não tenhamos neste ano problemas que tivemos em anos anteriores. Até a gente pode considerar que recentemente, esses últimos 2-3 campeonatos, a Federação de Futebol do Distrito Federal, sob a gestão do Daniel Vasconcelos, tem se preocupado muito com isso, melhorou a organização do campeonato, não temos aqueles problemas que aconteceram até não muito tempo atrás, de campeonato não começar porque roubaram chuteira de jogador, porque não tinha pagamento de ambulância, de arbitragem, não. A federação mudou isso, passou a pagar esses compromissos que seriam de responsabilidade dos clubes, e com isso esses últimos 2-3 campeonatos têm caminharam de uma forma bastante interessante. Acredito que esse ano possamos ter um campeonato muito semelhante a esses anteriores nesses aspectos. Sempre lembrando que temos aquelas questões de laudos dos estádios que ficam um pouco complicados, mas que no final tudo acaba se resolvendo de uma maneira ou de outra e o campeonato acaba sendo desenvolvido. A outra questão que pega muito nos clubes, Mauro e Délia, é a questão do patrocínio. O BRB, tradicional patrocinador do futebol candango, está em conversação com alguns clubes, porém uma coisa começou muito tarde. O BRB, que patrocina outros esportes, vôlei, basquete, inclusive o basquete do Flamengo, e a gente não entende muito bem por quê, o BRB colocando aí mais de R$1.200.000 no basquete do Flamengo para patrocinar o clube, e o nosso futebol amíngua. Mas, de qualquer forma, parece que estão conversando com alguns clubes, em que pese aí muito próximo do início do campeonato. É provável que alguns clubes, exemplo do que aconteceu ano passado, seis equipes tiveram patrocínio do BRB o ano passado, quem sabe esse ano isso possa acontecer novamente. Torcemos para isso porque o nosso futebol precisa desse patrocínio, desse incentivo. E as equipes vão lutando aí com muita dificuldade. Lusiana e Ceilândia se apresentaram agora recentemente. O Paranoá e o Ceilandense, que vem da segunda divisão, também vão ter as suas dificuldades para fazer o campeonato. Taguatinga e Sobradinho, eu acho que devem fazer um campeonato mais discreto, em que pese o Sobradinho vir trabalhando em silêncio há algum tempo e pode surpreender. Formosa e Unaí que deixa de ser Paracatu e volta a ser Unaí, podem também surpreender. O Formosa, inclusive, trazendo vários jogadores da campanha passada, reforçando a sua equipe, pode ser uma surpresa. Surpresa para mim, no sentido de chegarem pelo menos ali às semifinais, lutando pelo título, Capital e Real Brasília, mais uma vez o Real, que chegou pela primeira vez a uma semifinal ano passado, pode surpreender. O Capital, desde o ano passado, vem com uma proposta nova, diferente, muito bacana, levando o torcedor ao estádio. Então, são duas equipes que vêm crescendo dentro do nosso campeonato. E eu não poderia deixar de indicar como favoritos, mais uma vez, a disputa pelo título, Gama e Brasiliense. O Gama trazendo, mais uma vez, jogadores que participaram da campanha de 2019, inclusive o treinador Wilson Tadei. O Brasiliense fez uma reformulação, trouxe aí 15, 16 jogadores, dispensou um outro tanto ou emprestou jogadores que já faziam parte do elenco. Mas são, na minha opinião, os dois favoritos e são aqueles que nesse ano vão representar o futebol de Brasília nas competições nacionais. Então, apesar das dificuldades,
eu acredito que tenhamos novamente mais um campeonato candango bastante interessante. Eu continuo achando que 12 clubes na primeira divisão é muito, e as dificuldades dos clubes esse ano estão apontando isso. Um campeonato aqui com 10 clubes, ou até com 8, como já tivemos alguns anos atrás, talvez fosse interessante. Mas a nossa expectativa é que o campeonato, mais uma vez, seja bem organizado, bem disputado, e aquelas equipes que tiveram um planejamento desde cedo, voltado exatamente para montar uma equipe competitiva para o Candangão, possam ser premiadas chegando à final dessa 45ª edição do Candangão. Então, um bom Candangão a todos, um grande abraço a você, Mauro e Délio, e a todos os ouvintes do O Pitaco é Meu. Daqui a pouquinho o Ramon volta para falar especificamente do Brasiliense, porque o Ramon também é comentarista tanto da rádio quanto da TV Brasiliense, mas ele colocou um ponto, Délio, que é a questão dos estádios, questão de laudos, e realmente a gestão Daniel Vasconcelos tem que se preocupar muito mais com a questão da liberação dos estádios, o campeonato começar com todos os estádios liberados, porque já teve um campeonato aqui, Délio, eu não estou bem lembrado se é o de 2016 ou 2017, acho que foi o de 2016, se eu não estou enganado, que quase 50% dos jogos do campeonato inteiro foram realizados com portões fechados. É impressionante, né? Uma falta de cuidado, né, com a competição do clube, da federação, e é uma situação que a gente encontra não só aqui em Brasília, né, Mauro? Infelizmente, a gente fez aí os episódios de outros estados do Brasil, e o Rio de Janeiro também passando por esse problema dos laudos, né, para a liberação de alguns estádios. É um desleixo total, né? Pois é. E era estádio, Odélio, com problema de banheiro sem vaso sanitário, muito entulho em torno do estádio, em que corria o risco os torcedores, né? Os torcedores corriam o risco porque era brita, pedra, tapume, uma série de coisas em torno do estádio, então não podiam liberar o estádio por essas questões. Mas nos 2, 3 últimos anos a coisa começou a ficar bem melhor e os jogos estão bem mais organizados, e aí nós não estamos tendo mais grandes problemas com relação a isso aí. Bom, com relação à história, com relação ao regulamento, com um pitaco geral que o Ramon deu com relação ao Distrito Federal, vamos começar a falar dos times? Vamos entrar aí, principalmente os dois principais clubes, né, do momento no Distrito Federal. Os carros-chefes. Exatamente, Brasiliense e Gama. Isso, vamos começar com o Brasiliense. E toda a nossa vibração, salve o Brasiliense, futebol, clube meu irmão, no campo uma pintura, uma Brasiliense, o famoso jacaré. A gente começa falando do Brasiliense porque a gente começa falando como todos os outros podcasts, né, Délio? A gente fala em ordem alfabética. Exatamente, sem favorecimento a ninguém. Exato. Então, o Brasiliense que vai tentar recuperar a hegemonia. O Brasiliense já não é campeão desde 2017. Depois do seu último título tivemos Sobradinho e Gama. E o Brasiliense vai preparar um time dele, porque o Brasiliense tem uma missão muito importante, mais importante do que o Candangão. Ele precisa passar na fase de qualificação da Série D, D de dado, e entrar na fase de grupos. A Série D este ano mudou,
Não é mais como era até 2019, agora não. Agora o time entra num grupo e vai jogar muitas partidas. O campeonato da Série D vai durar praticamente todo o calendário. Isso melhorou muito para os participantes da Série D, mas o Brasiliense, ao contrário do Gama, o Gama já está na fase de grupos, porque o Brasiliense agora, Brasília, o Distrito Federal, agora só tem uma vaga na Série D, uma vaga direta. Né? O Distrito Federal está caindo no ranking da CBF, então ela vai disputar essa qualificação, e aí o Brasiliense, passando, entra na fase de grupos, aí garante um calendário para o ano todo. E aí o campeonato, o Candangão, pode servir de um bom laboratório, Délio. Exatamente, é o momento que o Brasiliense tem para planejar melhor o seu elenco para essa tarefa aí que você disse, né? Infelizmente o Distrito Federal acabou perdendo uma vaga, e agora o Brasiliense enfrenta aí essa fase pré-Série D, né? Para tentar se classificar e se qualificar para a fase de grupos da Série D. Tomara que consiga, é um momento bom para o Brasiliense tentar montar esse plantel, afinar o elenco o máximo que der para conseguir manter uma equipe padrão para continuar durante toda a temporada, que tem mais coisa pela frente aí que o Brasiliense deve disputar. Tem a Copa Verde, né? Tem algumas competições, Copa do Brasil, então é o momento do Brasiliense começar a preparar esse elenco. E o que você falou é importante, a questão da equipe padrão, e esse é um problema que vem atrapalhando um pouco o Brasiliense nos 2 últimos anos, inclusive na Série D, que é a montagem do time muito em cima da hora, às vezes até depois que o campeonato começou, às vezes trazendo jogadores que não estão, inclusive, em condições físicas de já chegar jogando. O Brasiliense, na Série D, faltam 2 jogos para encerrar, está trazendo jogadores fora de forma, que ainda vai levar 2, 3 semanas até entrar em forma, e praticamente o campeonato já acabou. Então, essa questão do planejamento, o Brasiliense tem falhado. E não pode falhar, né, Mauro? Senão acontece o que está acontecendo nas últimas temporadas. O Brasiliense já há algum tempo não consegue evoluir nas séries do futebol brasileiro, né? Desde que caiu para a última divisão, aí o Brasiliense não consegue mais retornar, e é claro que o planejamento é um dos pontos principais para mudar essa história. Vamos voltar com o Ramon Vilar, que ele vai dar um pitaco sobre o Brasiliense, vai colocar como está o Brasiliense se preparando para esse Candangão 2020. Olá, Mauro Jacome, Délio Mendes, e a você que acompanha o Pitaco é Meu. Vamos falar sobre o Brasiliense, Mauro e Délio, que está aí às portas de estrear no Campeonato Candango 2020, fazendo o jogo contra o Sobradinho na sua estreia, né? O Sobradinho, que é para mim, uma das incógnitas desse campeonato, porque trabalhou em silêncio. Vamos ver o que traz o Sobradinho. Mas falando do Brasiliense, o Brasiliense foi das primeiras equipes a se apresentar pensando na temporada 2020. No dia 18 de novembro, o time já se apresentava com várias novidades. O Brasiliense trouxe aí 16, 17 novos jogadores para compor o elenco, dispensou outros tantos, emprestou alguns, de maneira que apresentou-se, começou a fazer trabalhos técnicos e físicos, parou ali para o fim do ano, voltou nos primeiros dias de janeiro, já havia feito alguns amistosos no ano passado, fez mais alguns amistosos agora e fechou no último dia 16, fechou a sua temporada de amistosos, de pré-temporada, digamos assim, empatando contra o Vila Nova, jogando lá em Goiânia. De maneira que nessa fase de preparação foram 5 jogos, 5 vitórias, melhor dizendo, 1 empate e 1 derrota em 7 amistosos. Se você pensar em resultados, ok, foram bons resultados, mas mais do que os resultados, Mauro e Délio, o que vale nessa fase de pré-temporada é a preparação da equipe, é o posicionamento do time em campo, o professor Mauro Fernandes buscando a melhor formação para a equipe do Brasiliense. Eu falei que o Brasiliense trouxe aí 16, 17 jogadores, trouxe laterais, o Guilherme e o Carlinhos, eu estou falando das novidades, né?
Zagueiros Bruno Oliveira, Tomás e o Rafael Donato, que é um bom zagueiro, alto, forte, né? Boa estatura. Trouxe o Charles para a lateral esquerda. Como volantes, o Romário, o Fernando Pires. Na meia, Júlio Alex, o Marcos Aurélio, que é um jogador de muita experiência, começou no Curitiba, passou por várias equipes, e também o Esquerdinha. E como atacantes, o Wallace, o Lohan, o Zelov, que jogou no Santos, também é um jogador de muita experiência, o Manuel e o Neto Baiano, também um jogador bastante conhecido. Então, é um time que está aí reformulado, né, mantendo uma parcela aí de mais ou menos metade do elenco, em torno de 15 jogadores permaneceram da temporada passada. É possível que ainda um ou outro jogador saia como empréstimo para algum clube aí de outro estado, mas de qualquer forma a expectativa no Brasiliense é de que ele mais uma vez tenha força para disputar o título candango. E lembrando que o Brasiliense é uma das equipes que representarão o Distrito Federal nas competições nacionais. Na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Paysandu, agora já no dia 6 de fevereiro. Na Série D do Brasileiro, em que o Brasiliense terá que fazer aquele jogo mata-mata da chamada pré-Série D. Se passar, vai para a fase de grupos. Esse jogo ainda não está definido contra qual equipe será feito esse mata-mata. E mesmo na Copa Verde, que também ainda não há uma definição. Provavelmente a CBF só deva definir Copa Verde mais adiante, mas ao lado do Gama, o Brasiliense é a outra equipe que vai representar o Distrito Federal nessas competições nacionais. Para as competições nacionais, Mauro e Délio, eu acredito que o Brasiliense até necessite e venha se reforçar, venha trazer outros jogadores, até porque quando terminam os estaduais, você tem vários jogadores Brasil afora aí que ficam disponíveis, né? Então, para quem acompanha outros campeonatos, tem olheiros aí, percebendo jogadores aqui e acolá, podem trazer ainda bons jogadores para compor esse elenco aí para o cenário das competições nacionais. De qualquer forma, pensando em Candangão, eu diria que o Brasiliense montou um bom time, é um dos favoritos ao lado do Gama, podemos colocar aqui o Real também brigando por título, o próprio Capital com essa proposta diferente, e deve ser então mais um ano em que o Brasiliense, que já chegou à final das últimas 3 edições do Candangão, possa, quem sabe, chegar aí a mais uma final consecutiva, e dessa vez a expectativa no Jacaré é que o título venha novamente, afinal de contas, desses últimos 3 anos, essas 3 finais, o time ganhou 2017, perdeu em 18 e perdeu em 19. Era o que tínhamos do Brasiliense aí para vocês, Mauro e Délio, um grande abraço a vocês, e para todos que acompanham, o Pitaco é meu. Obrigado, Ramon. Falando tudo de Brasiliense, Zelov. Olha aí, hein? Olha o homem aí, o matador. Aquele que disse que talvez poderia pensar e analisar a possibilidade de jogar no Milan, porque ele não sabia se estava muito interessado. Tá certo, Zelov. Também tem o Neto Baiano, um jogador que já rodou esse Brasil, vai compor o elenco do Brasiliense. Eu acho assim que com esse time que o Brasiliense está montando, não resta dúvida que é um dos favoritos a chegar nas fases finais do Candangão. Sempre é, né, Mauro? Assim, não tem como o poderio financeiro de Brasiliense e Gama é bem maior do que das outras equipes, né, no Distrito Federal. E isso é claro que impacta na hora de montar os elencos para disputar o campeonato, né? E mais uma vez esse ano o Brasiliense monta um elenco e é um dos favoritos a chegar nas finais. Uma outra coisa que me chama a atenção, Délio, é a presença do Mauro Fernandes, um técnico de bastante experiência e de bastante experiência aqui pelo Centro-Oeste, né? Goiás, Distrito Federal. O Mauro Fernandes é um técnico que, ao contrário de alguns técnicos anteriores, eu acho que o Brasiliense fez a opção por um técnico que conhece bem do futebol.
Conhece muito a realidade aqui, né? Já teve outras passagens por aqui, conhece muito o entorno aqui de Brasília, já trabalhou em Goiânia. Então, assim, é um técnico experiente e nos últimos anos o Brasiliense optou por alguns nomes mais desconhecidos, né? Um pouco mais jovens, acabou não funcionando muito bem. Vamos ver se esse ano aí ele mantém o técnico até o final da temporada, o que é meio difícil de acontecer, né? Mas o Mauro Fernandes tem uma carreira, deve ter treinado aí próximo de uns 20 clubes já no Brasil, né? Por baixo. Por baixo. Beleza, vamos virar a página? Vamos virar a página. Vamos para a Sociedade Esportiva do Gama? Vamos para o arquirrival do Brasiliense. Gama, sempre Gama, eu sou gamense até morrer. Aguerrido esquadrão de ouro, tesouro que eu não posso esquecer. Outras vitórias. Com o hino do Gama, a gente começa a falar do Verdão, como gosta de falar o Expedito, o Verdão mais querido do Distrito Federal. E logo de cara, Adélio, a gente chama o Dani Pança. Dani Pança é autoridade para falar do Gama, torcedor do Gama, ele é jornalista do Distrito Federal, também apresentador do Donos da Bola da Band, e com larga experiência em rádio, e acompanha o passo a passo, o dia a dia do Gama. Vamos ouvir o Dani Pança? Vamos lá. Olá, amigos do Pitaco é Meu, falando de Campeonato Candango, mais especificamente do atual campeão. A Sociedade Esportiva do Gama, com 11 troféus, detém a maior quantidade aqui no Distrito Federal. Em busca do seu 12º certame, o Gama manteve boa parte do seu elenco. 90% dos jogadores são remanescentes da campanha vitoriosa do ano passado. O técnico é o mesmo, Wilson Tadei, e o Gama acertou a contratação do meia esquerdinha, que estava na Anapolina em 2018, foi destaque do Campeonato Goiano e ano passado esteve no futebol do Oriente Médio. O Gama tem alguns fatores bem positivos para essa temporada, que é o estádio Bezerrão, remodelado para a disputa da Copa do Mundo Sub-17 do ano passado, e a empolgação da torcida com um calendário cheio. São 4 competições nesta temporada. Além do Campeonato Candango e a Copa Verde, tem a Copa do Brasil e o principal torneio, o Campeonato Brasileiro da Série D. A maior torcida do Distrito Federal está sedenta por caminhar novamente a passos largos para o cenário nacional do futebol mais na elite possível. Eu, Dani Pança, dei aquele pitaco aqui no Pitaco é Meu sobre Campeonato Candango de 2020 e a expectativa da Sociedade Esportiva do Gama para esta temporada. Um abraço a todos. Tá aí o Dani Pança falando da Sociedade Esportiva do Gama. Délio, a torcida do Gama tá muito empolgada. Afinal de contas, o Gama, ele vinha numa seca, né? O Gama vinha subidão ali nos anos 2016, 2017, 2018, o Gama ficou fora das disputas do Candangão. Ficar fora das disputas do Candangão, não ser nem o primeiro colocado, nem o segundo colocado, o prejuízo é muito grande, porque o time não disputa a Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, né? Copa Verde é até um campeonato menor, mas principalmente Série D, né? Copa do Brasil, às vezes, tirando o Brasiliense lá no ano de 2002, mas geralmente os times de Brasília, não só de Brasília, né? Não chegam muito longe na Copa do Brasil. Mas a Série D é o primeiro passo para o time recuperar. O Distrito Federal, que já teve o Gama, já teve o Brasiliense, na era de acesso e descenso, já teve 2 times na Série A e até fazendo um papel legal. Mas o Gama vinha numa baixa e a torcida, e sabe que a torcida do Gama além de numerosa, é uma torcida que, quando o time está bem, ela vai para cima. É uma torcida muito apaixonada, né? A gente já conversou algumas vezes a respeito disso, né, Mauro, da capacidade que o Gama tem de envolver a comunidade, né?
realmente a torcida que demonstra mais fidelidade ao seu clube. E, como você disse, a torcida vinha de um tempo aí na seca, né? Ano passado conquistou o campeonato Candango com total justiça, era a melhor equipe do campeonato. As finais demonstraram isso contra o rival. E, como o nosso amigo Dani Pança disse, algumas vantagens, né? O Gama inicia esse 2020, grande parte do elenco mantido. O técnico foi mantido também na temporada passada, o que é algo bem raro de acontecer, né, irmão? O Wilson Tadei. Exatamente, porque como a equipe não tem um calendário durante o ano todo, né, é complicado você conseguir manter o elenco, manter o técnico, e o Gama acabou conseguindo. Grande parte do elenco que disputou a temporada passada vai estar no Candangão. O técnico já conhece a cidade, já conhece o time, já sabe o ambiente que vai enfrentar, que vai ter, né, que vai receber apoio da comunidade. O Gama, com certeza, é um dos grandes favoritos aí para conquistar mais um Candangão. O que você falou é uma coisa que eu acho muito importante, é uma coisa que eu falo muito, é a questão da comunidade. A relação do clube com a sua própria comunidade. A gente já teve o Sobradinho forte nessa relação com a comunidade, hoje já está mais enfraquecido nessa questão. Já tivemos o Guará fortalecido, nós já tivemos o Taguatinga, nós já tivemos o Brasiliense com uma relação muito forte com a população de Taguatinga, mas o Gama de todos esses clubes foi o time que mais conseguiu essa identificação. E isso se reflete ao longo da história do Gama, né? Então, assim, eu estou muito curioso, Délio, para ver o Gama tanto no Candangão quanto na Série D, principalmente nesses dois campeonatos, que eu acho que o Gama chega forte nessas duas competições, inclusive, para ter sucesso, ser bicampeão do Distrito Federal, assim como conseguiu acesso para a Série C. E a torcida, eu estou muito curioso para ver a torcida do Gama, que já deu um show ano passado, com uma forte presença em todos os jogos do Gama lá no Bezerrão, esse ano mais ainda, porque a torcida vem aí numa empolgação e com objetivos bem maiores do que o do ano passado. Tomara que as duas equipes do Distrito Federal que vão disputar a Série D consigam avançar na competição, né? Isso empolga o torcedor, isso traz mídia para o Distrito Federal, é bom inclusive para os outros clubes, né? E tem a possibilidade de abrir vagas, né, na Série D. Exatamente. Já que com os times daqui fazendo boas campanhas, o Distrito Federal sobe no ranking da CBF e pode conseguir mais vagas, né, para essa competição. Tomara que as duas equipes porque se o progridam, time subir para a Série C, automaticamente você vai ter 2 a 3 times disputando para o torneio nacional, né? Se os dois sobem, Brasiliense e Gama sobem, né, nós vamos ter mais outros 2 times. Então aí já expande o futebol no Distrito Federal em nível nacional, em nível de torneios nacionais, né? Exatamente. E convenhamos, né, Mauro? Série D é muito pouco para o futebol do Distrito Federal, né? Apesar de que é o retrato do futebol do Distrito Federal. Falta de valorização. Mas é pouco, e concordo plenamente. Falta de apoio da comunidade como um todo, né? Não só das pessoas envolvidas diretamente no futebol, né? Dirigentes, atletas, mas também um pouco de falta de interesse, né? Da comunidade, das empresas para patrocinarem os clubes. Tomara que as coisas comecem a mudar. Pois é, eu vejo você falando nessa questão, vou me lembrando aí dos anos 70, dos anos 80, que a gente via Mané Garrincha, até o próprio Pelezão, com 20 a 30 mil pessoas, numa época que o Distrito Federal tinha 300 mil pessoas, cara. 10% do Distrito Federal estava praticamente dentro do estádio acompanhando. Ou seja, o
brasiliense, né, seja ele nativo, seja ele que mora aqui no Distrito Federal, ele gosta muito de futebol. Quantos jogos nós já tivemos aqui em Mané Garrincha com 70, com 60, com 50, com 40 mil pessoas? Né? Ou seja, se o futebol local conseguir despertar essa atenção, claro que o futebol vai crescer como um todo, porque demanda tem. Demanda tem. Tem estádio, tem demanda. Tem torcida, tem torcedor. É saber valorizar, saber atrair mais o público, né, para as competições que os times daqui estão envolvidos. Realmente falta um pouco de carinho aí de todas as partes envolvidas para tentar, pelo menos, colocar um time que seja do Distrito Federal, no mínimo na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Marcos? E esse ano eu estou muito confiante. Mais confiante do que nos anos anteriores, para que Brasiliense e Gama consigam, pelo menos um deles consiga um acesso à Série C. Estou muito confiante este ano, principalmente pela forma de disputa, que é uma forma de disputa bem mais longa, né? O tiro curto como era, grupos pequenos com 4 times que você jogava 6 vezes, às vezes você ainda estava tentando montar um elenco com todas as dificuldades que você tinha, você não conseguia engrenar ao longo da competição, porque é uma competição de tiro curto. Se você perdia 2, 3 partidas, já estava fora. Foi o caso do Sobradinho ano passado. Ele, na terceira rodada, já estava fora do campeonato. Então, é bem complicado. Odélio, vamos ouvir. Hoje a gente tem, inclusive, a participação especial do Tarta. Tarta deu uma entrevista para o Expedito Moreira, né? Expedito Moreira, da Rádio Massa, a sua voz, nosso chefe, né, Délio? É isso aí. Chefe dando uma moral pra gente. Isso, dando moral. Ele teve no CT do Gama, entrevistou o Tarta pro programa de rádio da Rádio Massa, a sua voz, o programa é Gol, e também para o Pitaco é Meu. Então vamos ouvir o Tarta, vamos ouvir o que o Tarta tem para falar sobre a expectativa dele, que foi, detalhe, abrindo parênteses, Tarta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasiliense de 2019. Então, vamos ouvir o Tarta. Olá, ouvintes da Rádio Massa 10 no Esporte, e também o Pitaco é Meu. Comigo, o Tarta, jogador que foi escolhido o melhor da temporada de 2019, volta à Sociedade Esportiva do Gama e prontinho, Tarta, para a estreia no próximo sábado. Boa noite. Boa noite. Estamos trabalhando nessa semana, tentando acertar algumas coisas que a gente vem errando durante os amistosos, né? Mas acredito que por sábado a gente está bem afiado e pronto para o jogo. Treinando forte de manhã na academia, à tarde com bola, com o professor Wilson Tadei, que também volta à equipe. A expectativa para esse Candangão de 2020? Trabalhando forte, né? A gente sabe que o campeonato esse ano vai ser mais duro pela gente ter sido campeão e a cobrança ainda vai ser maior, né? Então a gente tem que trabalhar firme e forte aí para chegar nesse jogo, ganhar os 3 pontos e buscar o título. O Tarta de 2019 foi aquele jogador volante, guerreiro, buscava jogadas, jogava com a torcida. E esse Tarta para 2020, como é que está? Praticamente do mesmo jeito, né? Mas eu busco evoluir a cada ano. Esse ano 2019 foi um ano muito bom para mim, para a equipe do Gama. E eu espero desempenhar um bom papel esse ano 2020. Vou dar o meu máximo. Até onde eu puder ir, eu vou dar. Até o que eu não puder, também vou tentar dar. Para poder ajudar esse time a chegar nos objetivos dele. As expectativas são das melhores, Tarta. Com certeza, das melhores possível. Candangão 2020 promete para a Sociedade Esportiva do Gama, não só pelo Candangão, mas sim também pelo calendário, né? 4 competições. Sim. Não só pelo Candangão. Nosso objetivo primeiro é chegar na final do Campeonato Candango novamente. Mas o nosso foco mesmo é subir esse time para a Série C. Tá certo. Então convoca aí a torcida para esse jogo de sábado. Torcedor gamense, venha nos apoiar nesse jogo de sábado. Precisamos do apoio de vocês. Vocês é o nosso 12º jogador. E com vocês tudo fica mais tranquilo. Sucesso. Muito obrigado e uma boa noite. Expedito Moreira para o Pitaco é Meu. Tá aí, ouvimos o Tarta, entrevista concedida para o Expedito Moreira. Me estranhou, Délio, o Tarta não ter
ele, depois do campeonato do Distrito Federal, o grande campeonato que ele fez, eu esperava o Tarta aí pelo menos numa Série B do Campeonato Brasileiro. Tem futebol para isso. Realmente, ele, sem sombra de dúvidas, foi o grande jogador do Campeonato Candango do ano passado. Ao meu ver, até com a certa folga em relação aos outros jogadores do campeonato. Um jogador que mostrou muita qualidade, muita capacidade técnica, né? Um jogador que bate muito bem na bola. Conduziu o meio-campo da equipe do Gama. Quando ele não estava em campo, a gente sentia a diferença de rendimento do time do Gama. E como você, eu também achei que no segundo semestre ele teria uma oportunidade de jogar numa Série B, num time de Goiás. Os times de Goiás estão aqui do lado. Principalmente, né, os times aqui próximos, né, que tem mais facilidade de acompanhar o futebol aqui do Distrito Federal, mas não aconteceu. Bom pro Gama que ele está de volta, né, se mantém aí na equipe e com certeza, se repetir o que jogou em 2019, vai ser um dos destaques desse ano novamente. É verdade. Então daí falamos sobre a Sociedade Esportiva do Gama, uma das grandes favoritas para o campeonato do Candangão de 2020. Para fechar, Adélio, temos aí a participação do Renner Lopes, que ele faz um apanhado sobre os demais participantes, né, os outros 10 participantes do campeonato do Distrito Federal. Agradecer muito o Renner Lopes aí pela sua colaboração, onde ele passou para a gente, ele acompanha muito, né, ele tem o Esportes Brasília, então ele acompanha muito a movimentação do futebol brasileiro, do futebol daqui do Distrito Federal. Ele passa para a gente aí um apanhado. Vamos ouvir o Renner Lopes? Vamos lá. Oi, Mauro, tudo bem? Oi, Délia, tudo bem? Um abraço a todos vocês. Primeiro, obrigado pelo convite, de falar um pouco aí da preparação desses times pro Candangão 2020, né, que começa em breve. Então, eu sei que o Dani Pança ficou para falar sobre o Gama, o Ramon Vilar sobre o Brasiliense, então eu vou falar um pouco também dos times aqui da capital federal. Na ordem alfabética, para ficar até mais fácil, tá? Bom, vou falar um pouco do capital que me surpreendeu ao demitir o técnico Luiz Carlos Souza, né, na preparação, mas que também me surpreendeu ao contratar o Vitor para o cargo de técnico, né? O Vitor, que vale lembrar, foi o campeão candango com o Sobradinho em 2018, Vitor Santana, que vai treinar a equipe do Capital. O time do Capital é um time bom, tem alguns reforços bem importantes, né? Então, assim, eu acho que o time tem tudo para ir longe no campeonato. Para mim, pode ser que chegue até umas quartas de final, né? Já falando do Ceilandense, o Ceilandense fez a parceria aí com o Legião, né? Trouxe o Marquinhos Carioca, que é um cara que todo mundo sabe, é um cara veteraníssimo em questão de título no campeonato, é um cara que entende de Candangão. Trouxe o Helder Aurora, né, conhecidíssimo goleiro do Brasiliense, para ser diretor de futebol, que é para mim uma função bem importante, porque eu não sabia que o Helder trabalhava com essa maneira. E eu acho que o Legião / Ceilandense, vamos dizer assim, vem para surpreender no campeonato. Pode ser que faça um bom papel aí na disputa do Candangão. Vai brigar para não cair, mas pode surpreender todo mundo. Quem também vai brigar para não cair é o Ceilândia, né? Ceilândia fechou uma parceria com o Grêmio Barueri, mas de última hora que essa parceria foi feita. Então eu entendo que o time do Ceilândia é uma incógnita, assim como o próprio Ari confidenciou a mim numa entrevista à Esportes Brasília. O time está treinando tem uma semana, está correndo para se entrosar e poder fazer um bom papel no campeonato. É uma incógnita, mas nesse momento é candidato ao rebaixamento. Falando do Paranoá, o Paranoá é um time que também, para mim, nesse momento, corre sério risco de rebaixamento. O time trouxe alguns nomes do ano passado, né? Fez poucos amistosos, não tem o seu estádio, que é um dos fortes pontos aí do campeonato para disputa a seu dispor, vai ter que jogar ou no Agostinho Lima ou em Alexânia. Então, infelizmente, o torcedor do Paranoá não vai poder acompanhar em casa os jogos,
né? Essa seria uma força muito bacana. O time do Paranoá, ao meu ver, ainda não está muito entrosado. Então pode ser que venha surpreender nesse campeonato. Se vier a surpreender. Outro que para mim poderia tirar a hegemonia de Gama e Brasiliense seria o Real. Mas o time também demitiu, né, o Ricardo Antônio na época do treinamento. Eu não sei o que aconteceu, o time está com um trabalho bacana de entrosamento, mas em 5 amistosos venceu 1, empatou 1, só perdeu 3. Né, eu não sei o que está acontecendo. Não sei, sinceramente, o clima é bom entre os jogadores. E trouxe um cara que também sabe o que é título, que é o Antônio Carlos Buião, que levou o Paracatu 2 vezes a 3ª posição no campeonato. Então eu acho que acertou em trazer um cara legal, o time do Real. Mas ao meu ver, talvez o Ricardo Antônio também pudesse fazer um bom trabalho. O Sobradinho é um time que não teve muita divulgação, tá treinando quieto. Pode beliscar alguma coisa nas quartas de final e morrer ali. Não sei, confesso. E o Taguatinga, ele veio apenas com a Costa e vinha com o cara que todo mundo conhecia como Felipe Luiz Sósia, né? O sósia do Felipe Luiz. Mas o, entre aspas, Sósia já está no Paranoá, né? Não teve chance no Taguatinga. O clima no Taguatinga não é dos melhores, né? O técnico Júnior Araújo talvez não consiga levar o time. O Taguatinga tem plena chance de ser rebaixado, ao meu ver. Só se acontecer uma revolução muito grande. E, inclusive, já que estamos gravando esse podcast há 2 dias do início do campeonato, o Renato Marcel, que era para mim um dos grandes meio-campistas do campeonato, também foi mandado embora do Taguatinga. Então, para mim, o Taguatinga praticamente selou o rebaixamento. E a tabela do Taguatinga não é muito fácil, né? Então, vamos torcer para que tudo isso possa melhorar. Mas ao meu ver, o Taguatinga ano passado se segurou. Esse ano eu acho que não vai conseguir resistir muito tempo se não tiver um bom trabalho, se não tiver uma excelente motivação dentro de campo. Então esse é o meu panorama, são as minhas opiniões. Para mim, Brasiliense e Gama são franco favoritos a chegar à decisão. Real corre por fora, o Capital também corre por fora. Mas para mim, hoje eu daria certamente numa final tranquila Brasiliense e Gama. Tá certo, meus amigos? Estamos à disposição aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, Renner Lopes, valeu. Obrigadão pelas grandes informações dos times do Distrito Federal. E ele deixou aí o Capital, né, como uma força. O Ramon também falou com relação a isso, né, Délio? Capital e Real, né? Capital e Real. O Real tem essa incógnita porque acabou resolvendo na última semana de preparação trocar de técnico, né? Então, estranho, né? Estranho. E logo o Ricardo Antônio, né? O Ricardo Antônio que tem larga experiência aqui, treinou Gama, treinou Brasiliense. Alguns times aí com muitos problemas, né? Na pré-temporada. Alguns times fizeram amistosos, os resultados acabaram não acontecendo. Optaram por trocar de técnico ainda na pré-temporada. É a loucura do futebol brasileiro, né? Exatamente, antecipa, né, Délio? Porque quando começa, por exemplo, a gente vê muito isso no Campeonato Brasileiro, né? Primeira rodada já tem técnico demitido, segunda rodada, quinta rodada, 3 técnicos já demitidos, 10ª rodada, nós já temos 7 técnicos demitidos. Aqui já começa 2 técnicos demitidos a uma semana de começar o campeonato. E o Real vinha fazendo realmente boas campanhas nos últimos anos, né? O Real ano passado terminou na 3ª colocação, havia uma expectativa maior, agora ele torna-se uma incógnita. O Sobradinho é uma outra questão interessante, Délio. O Sobradinho é muito difícil de conseguir informação. O Ramon, tanto o Ramon quanto o Renner falaram muito dessa questão que o Sobradinho, ele é muito blindado, ele é hermeticamente fechado lá no cantinho dele, é difícil de você conseguir obter alguma informação. Aí, a não ser quando o Sobradinho tinha o Humberto Matos como técnico, né? Grande amigo Humberto Matos, tá lá em Tocantins, um abração, ele vai ouvir esse podcast com certeza. Humberto Matos era um cara bem aberto, a gente fazia entrevistas com ele, conseguia boas informações, mas depois, principalmente quando chegou o Túlio Lustosa, né, aí o time ficou muito fechado, estranho o Sobradinho. O Sobradinho é muito estranho. Inclusive... Sim. Pode completar aí. Inclusive, quando ele foi campeão em 2018, né, acabou até surpreendendo um pouco,
Dava-se, né, Gama e Brasiliense, mais uma vez, principalmente o Brasiliense como grande favorito, né? Era uma época que o Ceilândia ainda estava em grande fase, né? Mas o Sobradinho chegou e atropelou com o Michel Platini e Companhia Limitada ali na fase final. É isso aí. E o Taguatinga com a contratação, talvez a mais surpreendente, né, para o campeonato candango, que é o Acosta, né, mano? Grande Acosta, Acosta 40 anos. Apareceu no futebol brasileiro disputando a Série A pelo Náutico, foi o grande destaque, né, naquela temporada. Acabou sendo contratado pelo Corinthians depois, mas sumiu, né? E agora aparece no Taguatinga. Tá novinho o rapaz, 43 anos. Né? Novinho. 43 anos, eu falei 40, mas é 43, não é isso? 43 anos. Nossa senhora, quase a minha idade. Quase a sua idade mesmo, né, Débora? Exatamente, quase a minha idade. Pois é, essa ainda tem vaga aí, não tem não? Olha aí, quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas também, tanto o Ramon, né? Foi o Ramon que falou mais especificamente com relação a isso, também o Formosa, né? O Formosa, eu lembro, ano passado eu fiz alguns jogos do Formosa, eu fui a Formosa, inclusive, fazer Formosa e Gama, e Formosa veio com um time, era um time forte pelos padrões do Distrito Federal, né? E o Formosa, mantendo a base do ano passado, ele pode também aí chegar, não para ganhar o título, mas eu acho que o Formosa aí ele vai estar dentro do G8 e provavelmente com chances aí de chegar ao G4. Alguns times mudam muito de uma temporada para outra, né, Mauro? A gente, Exato. Formosa é uma coisa meio, a gente não consegue ter uma previsão do que vai acontecer muito bem com as outras equipes, né, excetuando aí o Gama e Brasiliense, porque é questão do futebol brasileiro mesmo, né? A maioria das equipes não tem calendário no restante da temporada, e aí quando vira o ano, muda a equipe toda, muda técnico, muda todo mundo, é muito complicado você prever alguma coisa, né? Mas tomara que seja um campeonato disputado. Ano passado a gente teve bons jogos durante a competição, tomara que esse ano se repita. Aqui no Distrito Federal, essa configuração que a gente tem, principalmente do ano passado para cá, é difícil você não cravar Gama e Brasiliense como os grandes favoritos. Muito difícil. Acho que não tem como fugir disso, não. Até porque são os dois times que precisam ter um elenco mais forte, ter um elenco mais largo, exatamente por causa da Série D. Então isso já contamina, no bom sentido, o próprio Candangão. Exatamente. São as equipes que têm calendário, né, Mauro? Que dá para prever e se planejar para a temporada inteira. Né? É isso. Vamos embora? Vamos embora, a gente finalizando a série aí de estaduais. O último episódio, né, Mauro? O último episódio. O último episódio porque nós tentamos ainda alguns outros estaduais, mas não conseguimos uma rede uma network, vamos dizer assim, não bonito, uma network que sustentasse a gente de informações, como foram esses 6 episódios, que a gente trouxe gente muito qualificada para nos ajudar, para nos trazer informações, né, Délio? Isso aí. E o calendário também não ajuda, né, Mauro? Todo mundo junto. Um período muito curto para a gente conseguir trazer as informações, as equipes ainda sendo montadas, né, durante a pré-temporada, mas foi muito bacana, aprendi muita coisa sobre os estaduais aí, Brasil afora. Ouviu muito hino. Exatamente, foram 6 estados aí que a gente percorreu, começamos lá com o Carioca, né, algumas semanas atrás, e depois percorremos mais alguns estados aí, muito bacana, aprendi muita coisa, e foi bem interessante essa jornada. Essas olheiras que você tá aí...
Fazem parte do processo. Fazem parte do processo, né? Tá certo. Só esclarecendo para o ouvinte que a gente fica conversando pelo Skype, né? Exatamente. O som é gravado no celular, mas a gente conversa pelo Skype aqui, porque é olho no olho, para conversar sobre essa série de estaduais. Um abraço, Délio. Um abraço, Mauro, um abraço para todo mundo. Não esqueçam de divulgar aí o trabalho que a gente vem fazendo aos pouquinhos. Um abraço para todo mundo. O Campeonato Candango começa a partir do dia 25, 26. A gente vai estar em algumas transmissões aí. Um abraço, até a próxima, Mauro. Valeu, Délio, um abraço para todo mundo. Mais uma vez agradecendo o André Soares, o Ramon Vilar, o Dani Pança, o Expedito Moreira e o Renner Lopes pela participação, e do Tarta pela participação no nosso podcast. Um abraço e até a próxima. O pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.